Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Mas o que são as leis de Newton? As leis de Newton são as leis que regem o movimento. Elas estão expressas em 3 leis. A primeira lei é conhecida como a lei da inércia, a segunda lei como a lei da força resultante, que é igual ao produto das massas vezes a aceleração, e a terceira lei é conhecida como a lei da ação e reação. Agora nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas leis. Nesse exemplo, vamos exemplificar a primeira lei de Newton, que é conhecida como a lei de inércia. Então, a lei da inércia diz o seguinte: se nenhuma força for aplicada sobre ele, ele tende a ficar parado. E se ele estiver em movimento, se nenhuma força atuar sobre ele, ele tende a continuar em movimento. Para entender melhor, vamos exemplificar o seguinte esquema. Imagine aqui que tem um boneco, esse boneco aqui, tá? E temos um skate e tem uma caixa em cima do skate. Vamos imaginar esse boneco empurrando a caixa sobre o skate. Observe que quando o bonequinho parou de empurrar, o skate continuou em movimento. Mais uma vez, observe que o skate está parado, com a caixa em cima do skate e não há nenhuma força atuando sobre a caixa. Se eu aplicar aqui uma força na caixa, ele sai do seu estado inicial e ele tende a continuar em movimento. Ele vai adquirindo velocidade. Se eu não tivesse aplicado nenhuma força sobre ele, ele não iria sair do lugar. Observe que à medida que eu vou aumentando a força, ele vai se movendo mais rapidamente. A primeira lei de Newton diz o seguinte: se nenhuma força for atuada no objeto, nesse caso a caixa sobre o skate, se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se ele estiver parado, ele tende a continuar parado. Observe que agora está em movimento. Se eu aplicar uma força no sentido contrário, ele tende a parar o movimento. Para entender a segunda lei de Newton, vamos imaginar o seguinte experimento. Observe que temos aqui um carrinho cheio de balas e 2 cordas amarradas sobre esse carrinho. Se eu pegar esse bonequinho vermelho aqui, colocar ele aqui, pegar esse bonequinho azul e colocar ele aqui, observe que o bonequinho azul ele é mais forte do que o bonequinho vermelho, certo? Então, vamos imaginar o seguinte experimento, que ambos começam a puxar em sentido contrário. Vamos ver o que é que acontece. Observe que, como o bonequinho azul é mais forte, o carrinho se moveu para o lado do bonequinho azul. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Agora o bonequinho azul é mais fraco e o bonequinho vermelho é mais forte. Observe. O carrinho se moveu para o lado mais forte. A segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força resultante ela está sempre atuando no sentido da maior força. Nesse caso, o bonequinho vermelho, e no outro caso, o bonequinho azul. Para entender a terceira lei de Newton, vamos usar o primeiro exemplo que foi usado para entender a primeira lei de Newton. Observe que nós temos um caixote em cima do skate e um bonequinho aqui do lado esquerdo. Se esse bonequinho empurra o bonequinho aplicou uma força sobre o caixote e ele saiu do seu estado inercial e passou a se movimentar. Observe que a terceira lei de Newton diz que força de ação é igual à força de reação, ou seja, nesse caso a força de ação é a força que o bonequinho está aplicando sobre a caixa e a força de reação é a força que a caixa está aplicando sobre o boneco, porém em sentidos contrários.